Olá, pessoal! Hoje eu vou comentar para você uma questão discursiva da FCC. Mas antes disso, eu quero falar um pouquinho para você sobre o método que eu criei para resolução de questões discursivas. As questões discursivas estão definindo a aprovação nos concursos públicos e é muito importante que o candidato, na hora de escrever a sua discursiva, não esqueça de abordar nenhum ponto e que acerte o conteúdo perguntado ali, o conteúdo jurídico. Então eu criei um método que, através de raciocínio lógico-jurídico, o candidato vai deduzir e ter as respostas corretas. Através do meu método, você primeiro cria o espelho. A banca não apresenta para você, ao corrigir sua discursiva, um espelho? Então, você vai criar o espelho antes de começar a dissertar a sua discursiva. Assim você garante que não vai esquecer de nada e que vai estar dando a solução adequada ao caso. Então vem comigo. Antes de eu entrar no comentário da questão discursiva e ensinar o método para você, eu quero falar um pouquinho sobre Sun Tzu. Sun Tzu, em A Arte da Guerra, ele diz que a extensão do sucesso depende do tipo de planejamento para garantir a vitória com antecedência. Ele diz que um planejamento meticuloso antes de entrar na batalha, você já ganhou a guerra. Diz que se for um planejamento descuidado, antes de entrar na batalha, você pode ter perdido a guerra. Agora reparem, se não há planejamento, a derrota é certa. Então tudo tem que ser muito bem planejado. Para Sun Tzu, o planejamento é a chave do sucesso e da vitória. Então, se você quer ter sucesso na elaboração de sua discursiva, antes de elaborar a sua discursiva, você tem que ter um planejamento. E por isso eu criei esse método que vou explicar agora para você. O método é o seguinte: você vai fazer o espelho. Em cada item você vai colocar as perguntas, o que a banca está indagando. Se for uma situação, uma questão discursiva, tipo situação-problema, que a banca narra um fato e faz algumas perguntas para você dar solução àquele caso jurídico. Mas se for, que é a que eu vou comentar hoje aqui, tá? Prova do TST realizada em 2017 pela FCC. Mas há questões discursivas que trazem um tema jurídico, não tem problema, você também vai destrinchar aquele tema jurídico, botando o que é importante constar na sua dissertação. Foco hoje aqui, questão discursiva, tipo, situação, problema. Nos próximos vídeos eu vou falando de todas elas. Então, uma questão tipo, situação, problema, é necessário você primeiro desenvolver o seu raciocínio lógico-jurídico para não errar a questão. É importante em prova discursiva que você acerte o conteúdo jurídico da questão, estruture bem os seus parágrafos, tenha um bom encadeamento de ideias. E isso você vai conseguir com uma boa divisão, uma boa estruturação em parágrafos, organizando primeiro o seu pensamento, planejando através desse quadro, desse espelho que eu vou ensinar vocês a fazer agora, que é o que a banca faz para corrigir a sua prova discursiva, ok? Então acompanhe comigo aqui no slide. A estrutura padrão do raciocínio dedutivo jurídico tem a configuração de premissa maior, premissa menor e conclusão. Na premissa maior, em uma prova discursiva, sempre o enunciado tem que estar contido na norma jurídica, na lei, ou até no nosso caso de direito do trabalho e processo do trabalho, em súmulas e orientações jurisprudenciais do TST, ok? A premissa menor, na premissa menor, o enunciado deve ser o quê? O caso concreto, a realidade de um fato pertinente à norma. E na conclusão, você aplica a norma jurídica ao fato. Então, premissa maior, a lei, ou a súmula, ou a OJ, é o que vai fazer você dar a solução jurídica correta ao caso. Premissa menor, o que a banca trouxe no enunciado, o caso concreto que ela está narrando para você. E na conclusão, se você aplicar corretamente a norma, a lei, as súmulas, as OJs, dando solução correta ao caso, você já tem meio caminho andado para ter uma boa pontuação na sua prova discursiva. Continuando,
A premissa maior, eu vou dar um exemplo jurídico ligado a direito do trabalho. Nós sabemos que o empregado despedido sem justa causa, ele deve ser remunerado pelas férias não gozadas. E se a situação te diz que João é um empregado despedido sem justa causa, a premissa menor, o fato que o problema está trazendo para você, a conclusão, você tem que dar a solução no seguinte: João deverá ser remunerado pelas férias não gozadas, ele terá direito ao recebimento de férias não gozadas. Então, por isso o quadro, para você organizar o seu pensamento e o que você irá definir e colocar na sua discursiva. Então, olha só, premissa maior: o empregado despedido sem justa causa deve ser remunerado pelas férias não gozadas. Ora, se o empregado for despedido sem justa causa, e nesse caso ele tem que ser remunerado pelas férias não gozadas, segundo a legislação, o artigo 147 e 146 da CLT, então o que acontece na conclusão? Na conclusão, o João terá direito às férias não gozadas, entenderam? Então, eu quero que vocês guardem, então, esse quadrinho para vocês estarem elaborando na dissertação de vocês. Agora, eu vou trazer para você a prova do TST, a questão, situação, problema e depois a grade, o espelho da questão. Então, acompanhe comigo aqui no slide. Olha só a questão. João Alberto foi contratado pela empresa XWZ Comunicação Digital em 1º de março de 2012, com um salário mensal de R$ 5.600. Laborou de 1º de março de 2018, quando as partes convencionaram a rescisão do contrato de trabalho. O empregado, durante todo o contrato, cumpriu jornada de trabalho de segunda a sexta-feira, de 9h30 da manhã às 9h30 da noite, com 30 minutos de intervalo intra-jornada. Em 16 de novembro de 2017, a empresa determinou que João Alberto passasse a laborar remotamente, com a obrigação de comparecer em sua sede uma vez por semana, para reunião com clientes e ajuste do cronograma de trabalho. A empregadora conferiu a João Alberto o prazo de 15 dias para que ele pudesse se adequar às novas regras. Entregou todo o equipamento necessário para a execução do trabalho em sua residência, como computador, mesa e cadeira, e comprometeu-se a reembolsar as despesas com telefone e internet. A alteração do regime presencial para o teletrabalho foi registrada em aditivo contratual não assinado pelo empregado. Então, trata-se de uma hipótese de teletrabalho. Então, olhe bem, acerca do acima exposto, responda fundamentadamente. Para você responder fundamentadamente, você vai ter que fazer aquele quadrinho que eu mencionei. Então, olhe bem, é válida, primeira pergunta, é válida a alteração do regime presencial para o de teletrabalho da forma como realizada? Então, observem aqui no gabarito da questão. Letra A, não é válida porque a alteração para o regime de teletrabalho depende de mútuo acordo entre as partes. No caso em questão, a alteração foi determinada pelo empregador, mas não foi autorizada pelo empregado. Isso aqui, essa informação da banca, ela já colocou ali o artigo que menciona isso. Essa pergunta da banca, você tinha que colocar como? Coloca de um lado do quadrinho a pergunta da banca e do outro todas as informações. Então, ali você colocaria, não é válido porque o regime de teletrabalho tem que ter acordo e não houve acordo do empregado. Esse é o fato, premissa menor, que você então vai dar a solução à pergunta, ok? Voltando para a letra B. A letra B pergunta: a obrigatoriedade do comparecimento do empregado uma vez por semana na empresa descaracteriza o regime de teletrabalho? Olha o que a banca diz. A banca fala: não, porque segundo o parágrafo único do artigo 75B da CLT, o comparecimento às dependências do empregador para a realização de atividades específicas não descaracteriza. Então, o que eu peço para você fazer é um quadrinho assim. Você vai dividir ele em duas partes e vai botar quantas perguntas tiverem. Então, aqui você põe a pergunta da letra A. Aqui você vai colocar a solução ao caso. Se lembrar o artigo, coloca
Se não lembrar, tudo bem. Aqui a gente vem e traz a pergunta da letra B. Então, solução. Então, você já vai perceber que você vai conseguir dar resposta a tudo. E é o que a banca quer. Olha a resposta que a banca quer na letra A. Neste quadro aqui, você já vai colocar. Então, aqui você coloca a pergunta da banca, tá? Para elaborar o seu quadro antes de começar a dissertar. E aqui a solução ao caso. Então aqui você vai colocar tudo que você lembrar juridicamente dos artigos, da doutrina, da jurisprudência, súmula e OJ se for o caso. Assim, aqui nesse quadro você tem mais chances, é o seu planejamento de colocar a solução correta e acertar o espelho da banca. Vamos para a pergunta da letra C. A letra C fala o fornecimento do equipamento necessário para a prestação de serviços na residência do empregado e o reembolso das despesas com telefone e internet integram a remuneração do empregado. Então, olha aqui, a letra C está aqui. Não é salário nos termos do parágrafo único, não integrando a remuneração do empregado. Então, vocês iriam colocar aqui o disposto no artigo 75D da CLT, iriam saber que não integra a remuneração do empregado e iriam acertar a indagação da letra C. A letra D diz, o empregado tem direito ao recebimento de horas laboradas além da jornada normal durante a totalidade do período contratual. Então, você vem para o seu espelho, que é o seu quadrinho que você está fazendo antes de elaborar a sua questão, você vem aqui e vai colocar, olha, o empregado tem direito a receber horas extras dos últimos 5 anos de trabalho, porque não foi válida a alteração do contrato presencial para o teletrabalho diante de ausência do mútuo consentimento. Então, aqui você colocaria a solução da letra D. Para finalizar, tem a letra E. Quais são os direitos do empregado diante da rescisão contratual acordada? É autorizado o ingresso do empregado no programa do seguro-desemprego? Então, lembrem-se que nós estamos falando de teletrabalho, ok? Então, olha aqui, letra E. É o artigo 484-A da CLT. Ela diz o seguinte, o contrato de trabalho pode ser extinto por acordo entre empregado e empregador, caso em que serão devidas as seguintes verbas trabalhistas. Por metade, aviso prévio se indenizado, indenização sobre o saldo do FGTS, na integralidade as demais verbas. Preste atenção que o parágrafo 2º diz a extinção do contrato por acordo deste artigo não autoriza o ingresso no programa do seguro-desemprego. Então, é importante esse quadro, tá? Que eu ensinei aqui para vocês, o que vocês elaborem ele antes de começar a dissertação de vocês, porque assim vocês terão mais chances de acertar o conteúdo do espelho da grade e de organizar o pensamento de vocês. Eu quero mostrar para vocês agora que, vem aqui para o slide, esse espelho foi de uma aluna minha. Ela tirou 95 em 100 e ela elaborou o espelho. E ela atendeu a maior parte dos requisitos da banca, elaborou um espelho preliminar, ok? E aí teve êxito. Então é importante o planejamento que vocês elaborem o espelho dando solução às perguntas da banca para na hora de dissertar vocês não vão poder passar a limpo e nem fazer, não dá tempo para isso. Então vocês já vão ter que começar a dissertar direto naquele papel. Se errar, eles não substituem. Então tem que escrever muito certinho. E esse espelho já vai ajudar vocês em cada parágrafo a colocar as informações pertinentes. Então, pessoal, essa técnica de resolução de questão discursiva através da elaboração do espelho da prova e só depois então você começa a dissertar, eu ensino no meu curso de discursivas. Eu tenho no site www.deborapaivaconcursos.com.br um curso de discursivas com correção, no qual vocês vão treinar a elaboração do espelho, treinar a resolução da questão, e tem também um curso sem correção. Se você gostou desse vídeo, gostou da dica que eu dei aqui hoje, se inscreva no canal, curta, compartilhe, porque no próximo sábado eu vou estar trazendo mais dicas para vocês.